Podemos, na contagem, se quiser até deixar Isaías lá. Foi? 3, 2, 1. Muito boa noite aos queridos irmãos. Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês que separou este momento para louvar, adorar ao Senhor. Que o seu lar seja cheio da presença do Senhor nessa noite. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 11: Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, Deus querido, amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Por mais um dia que o Senhor também nos deu o privilégio de te louvar e te adorar, de ter esse momento, Pai, separado para Ti, Deus. Deus amado, Te louvamos e exaltamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, porque não há, Pai, semelhante a Ti. Somente Tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Muito obrigado, Pai, por ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai. Muito obrigado porque os Teus planos não podem ser frustrados, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, pela Tua fidelidade, bondade e misericórdia renovadas a cada manhã, Deus. Perdoa as nossas ofensas, Pai, as nossas falhas, tudo aquilo que entristece o Teu coração, Deus. E Te pedimos, nesse momento, purifica, limpa, Pai, leva todo o pensamento cativo a Ti, Pai. Te clamamos, Deus, que tudo aquilo que se intente levantar, se colocar no meio desse momento, tirar a nossa visão de Ti, Pai, que seja lançado por terra, Deus, que seja uma noite, Deus, que verdadeiramente venhamos a perceber a Tua presença, a experimentar mais de Ti, Pai, que sejamos capazes, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, de Te adorar em espírito, em verdade, Deus. Muito obrigado, Pai. Permanece conosco, em nome de Jesus é que Te oramos. Amém. Logo na sequência, no versículo 13, o profeta continua falando: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Louvemos ao nosso Deus. Vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das
das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus, grande em poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor agindo como cantamos e lemos, quem é que pode deter, se Deus é conosco? Irmãos, nessa noite quero convidar os irmãos a ler e refletir também no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nos diz assim a palavra do Senhor: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu,
na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E nesse momento a louvarmos ao leão de Judá, ao Cordeiro de Deus, louvemos ao Senhor. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que nos faz por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todos os joelhos se dobrarão. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todos os joelhos se dobrarão. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todos os joelhos se dobrarão. Pai amado, Deus, te louvamos, Pai, nessa noite, porque
O Cordeiro, Pai, foi morto no nosso lugar e o seu sangue nos salvou, Pai. Aleluia, glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Pai, porque nada pode impedir o agir do Eterno, Pai. Porque não há um plano Teu, Pai, que possa ser frustrado. Glórias a Ti, Pai, porque circunstâncias, Deus, que possamos viver não alteram as promessas Tuas para a nossa vida, Pai. Glórias a Ti, Pai, porque nada é impossível para Ti, Pai. Por mais difícil que pareça aos nossos olhos, tudo está debaixo do Teu controle e Tu tens todo o poder, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça ter nos alcançado, Pai. Queremos Te clamar nessa noite, Pai, que a Tua maravilhosa graça, Pai, alcance outros queridos, familiares nossos, Pai, que venhamos a nos alegrar nessa noite, Pai, por lembrar, por no futuro lembrarmos que foi essa uma noite de salvação, Pai, que foi nessa que mais vidas se renderam a Ti, Pai. Que foi nessa noite, Pai, que pessoas que estavam distantes de Ti foram tocadas pela ação do Teu Santo Espírito e houve, Pai, retomada aos Teus caminhos. Nós Te suplicamos, Pai, na certeza de que todo o poder pertence a Ti, Deus. Seja, Pai, noite de salvação, Pai, de reconciliação, noite de cura, Pai. Te clamamos pela vida, Pai, de tantos irmãos, Pai, tantos queridos nossos que têm padecido de tantas enfermidades físicas, emocionais. Te clamamos com todo o nosso ser, Pai. Traz nessa noite, Deus, cura, restauração, Pai, que em tudo o Teu nome seja glorificado, Deus. Possamos nos alegrar ao ver os nossos irmãos recuperados, Deus. Te clamamos também por aqueles que têm passado pelo momento de luto. Te clamamos que o Senhor esteja derramando do Teu Santo Espírito e trazendo refrigério a cada coração, Pai. Que possamos nos lembrar que a despeito de tudo, Pai, Tu não falhas. As Tuas promessas, Pai, não podem ser quebradas, Deus. Que Tu estás conosco em todo o tempo. Os Teus olhos repousam sobre nós, Pai. Que nos lembremos disso, Pai. Que podemos sim achar na Tua presença plenitude de alegria. Toda a nossa satisfação, Pai, vem de Ti, Deus. Ó, Pai, traz a esses corações enlutados a memória. Tudo isso, Pai. Te clamamos ainda pela vida das crianças, não somente das nossas, Pai, as crianças do nosso Brasil, do mundo, Pai, que neste tempo que estamos vivendo, Pai, o Senhor tenha mais uma vez misericórdia das nossas crianças, Pai, que venhamos a contemplar uma geração, Pai, apaixonada por Ti, Jesus. Deus amado, sê com os pequenos, Pai, guarda-os, cubres, acampa os Teus anjos em cada lar, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelos Teus ouvidos inclinados a nos ouvir, Pai, tão somente pela Tua graça, Deus. Mais uma vez Te pedimos, permanece conosco, Pai, prepara o nosso coração para ouvir da Tua palavra e por ela ser transformados. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus que Te agradecemos, Pai, e Te pedimos. Amém. Convido mais uma vez a louvar ao Senhor, neste louvor que declara: creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Se achegue a Deus. Confio em Ti.
creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Nós cremos que Jesus é a cura, nós cremos que Ele é aquele que pode nos trazer a resposta, precisamos dEle. Nós cremos que Ele é o que faz o impossível e nós precisamos sim de Deus a cada dia. Eu quero convidar você a orar nesse instante, quero te convidar a juntos irmos à presença do Senhor, aquele que é o Deus dos impossíveis, aquele que os anjos nos céus dizem, conscientes da história da eternidade, conscientes daquilo que é todo o desenrolar da vida e do mundo, eles afirmam com toda clareza: Deus
é o Deus dos impossíveis, porque para Ele nada será impossível. Deus, nós estamos diante de Ti. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és aquele que tem todas as coisas em Tuas mãos. Não há nada na nossa história, não há nada na nossa vida, não há nada naquilo que possa vir a nos acontecer que não esteja isso completamente dirigido, controlado e conhecido por Ti. Por isso, Deus, nós nos submetemos àquilo que é a Tua vontade. Deus, os fatos, as circunstâncias, os tempos, as épocas, têm revelado que Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti. Tem revelado que Tu és fiel de geração a geração. Tem revelado a Tua bondade. Tem mostrado que o Senhor é misericordioso. E que a Tua graça, ó Deus, ela é infinita para conosco. Por isso, nesta hora, nós queremos mais uma vez declararmos, ó Deus, que Te adoramos. Reconhecemos que Tu és o único digno da nossa adoração. Queremos mais uma vez reafirmar que Te amamos. Tu és o amado da nossa alma. Ó Deus, não temos nenhum outro a quem devamos, Senhor, maior amor, devoção, admiração, louvor, adoração do que o Senhor. Por isso, Deus, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o único digno de abrir o livro, desatar os selos e revelar mais uma vez que Tu és aquele que nos salvou, nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz e tens para nós coisas indizíveis. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos diante de Ti e Te suplicamos mais uma vez. Deus, mostra-te o Senhor, derrama do Teu poder e graça. Mostra mais uma vez que não há como duvidar de que o Senhor é vivo e que a nossa fé está alicerçada num Deus vivo e verdadeiro, que vive e reina para todo sempre. Ó Deus, em Teu nome, para a glória dEle, oramos. Amém. Eu quero, mais uma vez, dizer-lhes da nossa gratidão, da nossa alegria em podermos pregar a palavra de Deus. Sou grato ao Senhor por todas as oportunidades que Ele tem me dado de poder falar da Sua graça, do Seu amor, da Sua salvação e transmitir a Sua palavra. Durante todo o mês de maio, nós tivemos a oportunidade de estarmos meditando sobre família a partir daquilo que são os livros chamados de sabedoria. Nós caminhamos por Jó, Salmos e Provérbios. E durante o mês de junho, nós queremos continuar também falando sobre família. Mas eu quero convidá-los agora a olharmos para o Novo Testamento. E a partir do Novo Testamento, buscarmos a base para as questões que envolvem família, a partir daquilo que o Senhor Jesus nos mostra e nos revela. Nesta noite eu quero convidá-los a meditarmos num texto, dentre os muitos relatados por Jesus, que encontra-se no capítulo de número 18 de Mateus, dos versos de 21 a 35. Porém, eu não vou ler esse texto agora, nós vamos ler no decorrer da mensagem.
nós vamos estar voltando a ele, lendo e meditando nele no decorrer da mensagem. Mas nós vamos estar tratando de um tema chamado perdão e, dentro desse tema, tratando de família. Eu quero começar citando uma reportagem que fala de forma, assim, em destaque, de forma destacada. A manchete diz: comerciante surpreende ao perdoar o assassino do próprio filho. Revela não somente mas muitos casos em que uma vítima perdoou um assaltante ou até mesmo um assassino. Mas todas as vezes que isto acontece, torna-se algo estranho ou alguma coisa que nos causa espanto. E diante disso, eu quero dizer para você que, mesmo que a gente se admire com isso, mostra a ciência e mostra aqueles que lidam com a chamada ciência humana ou dos relacionamentos, que há uma necessidade de tratar das questões da vida a partir do perdão. Eu quero falar acerca de uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Estado de São Paulo, a chamada Unifesp. A coordenadora do Departamento de Qualidade de Vida da Unifesp investigou um histórico com 600 pacientes internados em 2 hospitais em São Paulo, na capital. Eles tinham diagnóstico de infarto ou insuficiência renal. E a maioria relatou episódio marcante de estresse emocional com ressentimentos 1 ano antes da doença. Nós temos desemprego, morte, mudança de residência, divórcio. Tem pesquisas que mostram que de 6 meses a 1 ano e meio, depois que você teve uma mágoa, um ressentimento, de alguma forma, você tende a desenvolver um tumor. Eu queria que você prestasse atenção a isso. Pesquisas mostram que de 6 meses a 1 ano e meio, depois que você teve uma mágoa, um ressentimento, de alguma forma você tende a desenvolver um tumor, afirma a doutora Denise Pará Diniz, coordenadora do Departamento de Estresse e Qualidade de Vida da Unifesp. Para a ciência, perdoar e deixar a vida mais leve é um dos muitos segredos da felicidade. Embora o perdão tenha, sim, um efeito positivo e saudável na vida da pessoa que perdoa, a base para o nosso perdão, ou a motivação para perdoarmos, é bíblica. Nós não perdoamos porque egoisticamente isso nos fará bem. Nós perdoamos porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e nos proporciona uma capacidade infinita de repartir este perdão com outros. Voltamos a nossa atenção, então, para uma das parábolas mais marcantes que Jesus contou, que é esta que trata do perdão, que encontra-se lá em Mateus capítulo 18, versos de 21 a 35. Mesmo que não seja um texto estritamente focado na família, ele tem muitas aplicações para a questão de atritos em relacionamentos e mágoas, que é, de fato, o foco do texto. Certa vez alguém comentou que guardar mágoas é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Infelizmente, quem morre não é a pessoa que você guarda mágoa, de quem você guarda mágoa, mas é a pessoa que ficou magoada. E esse fato agora é confirmado mais uma vez pela ciência médica. Talvez alguém pense, é fácil dizer perdoar ou dizer a alguém que deve perdoar.
Difícil é fazer isso. É difícil perdoar. Você não sabe o que eu sofri, você não tem ideia, pastor, do que eu enfrentei, as coisas pelas quais eu passei. Como posso perdoar isso? E eu quero dizer para você com toda tranquilidade, com toda a paz da minha alma, você tem toda a razão. Perdão não é nada natural para o ser humano. Se existe algo que está além da nossa natureza, é o desejo de querer perdoar. Ele não é e nunca será algo fácil. E eu quero dizer que isso não é algo novo. Desde o começo da história da raça humana, quando você vai lá, por exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, quando fala da história de Lameque, ali está registrado aquilo que é a dificuldade ou o impedimento para lidarmos com as mágoas e com aquilo que são as feridas causadas por outros. Somos todos vítimas do pecado de outros. Seja isso uma fofoca, seja isso mentira, seja isso traição, real ou virtual, seja isso uma separação, um divórcio, seja isso um filho rebelde, seja isso maus tratos na infância, abuso sexual, sogros intrometidos, uns colegas insuportáveis, patrão injusto, clientes inadimplentes, assaltantes, estupradores, assassinos, não importa, de alguma forma nós somos feridos, machucados pela vida. E aí nós precisamos nos perguntar como perdoar em situações tão difíceis como essas. Quero lembrar a você que o perdão é algo sobrenatural, pois foge de todas as tendências naturais do ser humano, mas por isso constitui uma das principais ou mais claras evidências de que a nossa vida foi transformada por Deus. Eu quero dizer para você que se existe algo que marca, que de alguma forma traz aquilo que é a diferença da mudança na vida de alguém, é a capacidade de perdoar. Alguém que mudou de vida, antes de qualquer coisa, foi alguém que antes guardava rancor e agora é alguém capaz de perdoar. Eu acredito até que, mais do que a capacidade de evitar afligir ou evitar machucar alguém, aqueles que foram transformados por Deus, eles têm maior capacidade de perdoar aqueles que lhe ofendem ou lhes machucam. Porém, nós estamos diante de um paradoxo. Qual é o paradoxo da questão do perdão? Quando a gente trata de mágoas. Nós normalmente sentimos mágoas de pessoas que foram antes ou que estão próximas de nós, amigos e pessoas íntimas. Você pode até ficar indignado quando lembra ou escuta que alguém entra numa creche, mata professores e crianças. Você fica indignado, mas você não guardará mágoa desta pessoa. Você fica revoltado, mas você não guardará mágoa desta pessoa. Por quê? Porque aquilo que nos traz a mágoa, ou aquilo que nos tira o sono, é aquilo que tem a ver com atitudes de pessoas próximas de nós. A mágoa tem a ver com intimidade e proximidade. Aquilo que nos machuca profundamente tem a ver com aquilo que são causadas, ou situações que são causadas por pessoas muito próximas de nós. Você quer ver as coisas que nos tiram o sono, que nos machuca? Basta que um ex-cônjuge atrase o pagamento, por exemplo, de uma pensão, que alguém da família queira levar vantagem no momento de repartir uma herança,
que um parente resolva intrometer-se naquilo que é a educação de seus filhos, ou que a pessoa fique ou tente de alguma forma, alguém que é próximo a você, tirar proveito daquilo que é a sua boa fé ou a sua confiança. Quando isso acontece, verdadeiramente isso nos causa, ou isso tem o poder de nos causar mágoa. É por isso que há esse paradoxo. A mágoa, o rancor, está intimamente ligado a relacionamentos de proximidade e de intimidade. E a dura realidade é que família assemelha-se, ou família tem a ver com isso, com intimidade. Família tem a ver com proximidade. Há um autor que diz que família é um relacionamento numa toca de porco-espinho. Quanto mais nos aproximamos uns dos outros, maior são as possibilidades de alfinetadas. E a intimidade implica necessariamente em vulnerabilidade. Todas as vezes que abrimos a nossa vida para alguém, ou damos a oportunidade de alguém se aproximar de nós, nós nos tornamos vulneráveis, ou nós nos deixamos atingir. E eu quero dizer para você que não se pode viver intimidade sem vulnerabilidade. Você não terá intimidade com alguém sem se deixar mostrar a alguém. Você não pode viver intimidade em família sem se deixar conhecer, sem se revelar, sem se mostrar, sem viver realmente como você de fato é. A família e a intimidade são coisas que sempre andarão juntos. Mas eu quero seguir adiante, e agora eu quero ir ao contexto da passagem lá de Mateus capítulo 18. Antes do texto, eu quero ir ao contexto. E eu quero ir ao contexto não apenas da passagem, mas o contexto do livro. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como legítimo rei. Quando você começa lá no capítulo 1, ele vai fazer uma genealogia a partir daquilo que é a história de Abraão, centrando isso na pessoa de Davi, e depois na ida para a Babilônia até Jesus, para mostrar que Jesus Cristo, de fato, ele é herdeiro direto de Davi, e por isso ele é da linhagem real e ele é rei. Ele pertence, a Jesus pertence o reino, o trono de Davi. Essa é uma das grandes preocupações do livro de Mateus. E dentre estas preocupações, ele está mostrando que se Jesus é rei, existe um reino. E este reino deve demonstrar, ou deve mostrar que os cidadãos que a ele pertencem vivem de uma maneira diferente. Se somos parte, ou membros, ou cidadãos de um reino, qual deve ser a conduta destes que pertencem a este reino? E para isso ele começa a usar alguns textos mostrando esta realidade daquilo que é a vivência dos membros do reino de Deus. Primeiro texto que vai falar sobre isso é Mateus 5, versos 23 a 26. Olha o que diz esse texto, encontra-se lá no Sermão da Montanha. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O cenário que Jesus retrata aqui, levada ao templo em Jerusalém, era uma oferta que acontecia 3 vezes ao ano. Deixar a oferta no altar e voltar para pedir perdão ou para reconciliar-se com o irmão que foi ofendido ou que estava ou sentia-se ofendido, poderia significar uma viagem de 3 dias ou uma viagem até de semanas.
Não era simplesmente deixar ali o altar e ir à casa de alguém, ou voltar e ir ao templo, já estando no templo, sair, encontrar alguém que está sentado nos bancos, pedir perdão e voltar e dar a sua contribuição. Não, era retornar, quem sabe, à cidade de onde ele estava vindo. O que significa dizer isso? Que a mensagem fica clara. Para o reino de Deus e para os membros desse reino, relacionamentos valem mais que religião. Dentro do reino de Deus, dentro da visão daqueles que pertencem ao reino de Deus, o Deus soberano não precisa das religiosas. Ele prefere muito mais, infinitamente mais, que os seus filhos, os seus concidadãos, vivam relacionamentos saudáveis. Essa é a primeira coisa. O segundo texto que fala sobre isso é Mateus 6, 12, 14 e 15. Eu não vou ler o texto, vou ler apenas algumas partes desse texto. Fala esse texto acerca daquilo que é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E uma das frases desta oração diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Esta oração fala que receber o perdão do pecado constitui uma das maiores bênçãos possíveis para o ser humano. Infelizmente, muitas vezes, lendo esta oração, recitando ela, nós passamos rapidamente sobre a próxima frase do Pai Nosso, que condiciona o pedido de perdão assim: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lá no verso 12, a parte B. Ou seja, o pedido de perdão solicitado é proporcional ao perdão concedido. Talvez por isso, quando Jesus acaba a oração do Pai Nosso, ele faz um PS ou um pós-script, quando ele diz o seguinte: depois do amém, do final, lá no verso 13, ele vai dizer o seguinte, nos versos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Longe, mas muito longe de ensinar que o perdão aqui, ou a salvação, depende da obra de perdão que nós concedemos aos outros, não é essa a ideia que Jesus está salientando. O texto sugere, o texto demonstra que uma das principais evidências de uma vida que passou por conversão genuína é a sua prática do perdão. Ele não está dizendo que para nós sermos salvos nós precisamos perdoar os outros. Ele está dizendo, porque esse texto é dirigido aos discípulos, aqueles que seguiam Jesus. Ele está dizendo que aqueles que seguem Jesus, ou seja, aqueles que já são salvos, eles vivem a prática do perdão. Aquilo que define alguém que de fato teve um encontro com Jesus é a sua capacidade de perdoar aqueles que lhe machucam e lhe ofendem. Essa era a verdade que Jesus queria salientar. E chegando agora ao texto, já no capítulo 18, versos de 15 a 20, Jesus vai tratar do perdão agora dentro daquilo que é a terceira etapa desse texto, terceira parte. Falando que perdão também tem a ver com restauração e disciplina para com o irmão que comete pecado. E esse texto lida com aquilo que seria a situação inversa de Mateus 5, 23 a 26. Nesse texto aqui, o ofertante lembra que ele pecou contra seu irmão e deve voltar e reconciliar-se. Já agora em Mateus, foi a pessoa que foi ofendida que deve tomar a iniciativa e voltar a ele para pedir perdão. E olha o que diz o verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Qual é a mensagem, a ideia que quer se passar aqui? A mensagem importante que se quer deixar aqui, o que Jesus quer nos ensinar nesses dois textos, quando juntamos os dois, primeiro é que não importa quem ofende, o que importa é quem perdoa. Não importa quem é o ofendido, o que importa é procurar o perdão. Não importa quem começou a briga,
O importante é terminar. A preocupação bíblica, a preocupação de Jesus no reino de Deus, não é com aquilo que é descobrir quem foi fraudado, quem sofreu o prejuízo, ou quem causou o prejuízo. A preocupação é restaurar o relacionamento e destruir as barreiras. Esta é a preocupação e sempre foi. E aí a gente chega agora, neste momento, àquilo que é o texto base dessa parábola. Vamos à história, a partir do verso de número 21, versos 21 e 22, contando um pouco da história. E a história vai dizer o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois de tantos ensinos e tantos textos sobre perdão, de tantas lições sobre perdão, de tantas demonstrações de perdão, se esperava que os discípulos tivessem aprendido sobre o que é perdoar. E quando a gente escuta essa pergunta de Pedro, como a referência direta à última palavra ou à última expressão tratada por Jesus, quer dizer, se um irmão pecou contra mim, Pedro aproxima-se perguntando: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A gente pode imaginar que Pedro, sorridentemente, esperava que algo que aconteceu muitas vezes com o meu filho mais velho na escola bíblica dominical. No tempo de infância do meu filho aqui na igreja, tinha uma classe que era dirigida pela irmã Ana Cristina, a doutora Ana Cristina, e ela era professora, creio eu, que dos principiantes. E ela tinha um quadro na parede da sala, que até bem pouco tempo estava lá, e esse quadro ele tinha por objetivo colar estrelinhas. Então, quando a criança trazia a Bíblia, colava uma estrelinha. Quando a criança decorava o texto bíblico, colava uma estrelinha. Quando a criança chegava a hora, colava uma estrelinha. Quando ela não faltava durante um mês, colava uma estrelinha. Eu entendo que Pedro chegou aqui para Jesus quando fez essa pergunta: Senhor, até 7 vezes, ele achou que Jesus ia colar uma estrelinha para ele. Porque ele estava dizendo o seguinte: qual era a intenção de Pedro? Pedro, ele queria lacrar. Ele sempre gostou de lacrar, ele sempre quis causar, ele era o cara que queria estar por cima, ele não queria nunca ficar nas situações intermediárias, ele sempre queria ser o centro das coisas. E a dimensão daquele tempo, a definição daquele tempo sobre perdão entre os rabinos é que você deveria perdoar, se você fosse uma pessoa bondosa, pelo menos 3 vezes. Ou melhor, no máximo 3 vezes. Uma pessoa bondosa, segundo os rabinos, 3 vezes. E aí Pedro, para mostrar que ele era muito bom, ele disse: não, eu vou dobrar a aposta, ao invés de 3, 6, ainda vou acrescentar mais 7, para ficar perfeita a minha capacidade de perdoar. Então ele estava querendo receber de Jesus uma estrelinha. Ele estava dizendo: olha, Senhor, será que 7 vezes... Eu não quero me comparar com esses rabinos maltratados que existem por aí, não. Comigo agora vai ser 7. O senhor acha que 7 vezes está bom? Infelizmente, Pedro não ganhou a estrelinha nesse dia. Porque, mais uma vez, ele não ouviu de Jesus o parabéns pela sua iniciativa. Mas a resposta de Jesus deixou Pedro ainda mais triste, porque Jesus disse: não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Jesus usa aqui de uma hipérbole para, mais uma vez, ressaltar a seriedade e a grandiosidade daquilo que é o perdão. A ideia aqui não é enumerar o perdão. Não é que você estivesse contando assim 485, 486, 487, 488, 489, falta 1.
Se você passar, eu te pego. Olha, faltam 490, eu vou pegar você. Não era essa a ideia de Jesus e nunca foi esta a ideia de Jesus. Ao contrário, se você está contando, é porque você não está perdoando. Se você precisa contar as vezes que alguém lhe ofende, é porque você não está dando perdão. O que Jesus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, se precisa de número para perdão, é porque ele não existe. E não importa se são 3 vezes, são 7, são 70 vezes 7. O que eu quero dizer para você, Pedro, é que se você está fazendo matemática de coisas ruins, se você está fazendo coleção de hábitos, ou de situações, ou de mágoas, ou de situações constrangedoras, ou de atitudes ruins contra você, você está se destruindo. Você está acabando com a sua vida. Você está se automutilando. E você está deixando de viver aquilo que eu preparei para você como cidadão do reino de Deus, que é uma vida abundante. Então, Pedro, eu não espero que você, quantas vezes alguém lhe ofendeu, ou quantas vezes um irmão lhe fez mal. O que eu espero de você, Pedro, é que você simplesmente perdoe aqueles que lhe ofenderam de alguma forma. Além do mais, Jesus usa aqui uma outra coisa. Jesus muda aquilo que é a estrutura da antiga prática do Velho Testamento, que estava relatado lá em Gênesis, no capítulo 4, no verso 24, quando fala sobre Lameque, quando diz 7 vezes tomará vingança contra Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus inverte a inclinação natural do ser humano. Aqueles que vivem fora do reino de Deus, eles querem levar a vingança ao último estágio, àquilo que são as últimas consequências. Mas ao invés de levar a vingança ou tratá-la de forma ilimitada, Jesus diz, olha, eu quero que você trate o perdão de forma natural, de sobrenatural de forma ilimitada. Tão difícil é para nós compreender o tamanho, a grandiosidade, a envergadura do perdão que Jesus achou por bem, então, contar uma história, ou seja, uma parábola que nos ajuda a passar da teoria do perdão para a... E aí ele começa a história do devedor e sua dívida impagável. Olha o que diz os versos 23 a 26, para começarmos essa história. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Eu quero que você entre nessa história. Tem um rei que chama todos os seus servos, que deviam a ele alguma coisa, os convida para um momento de acerto de contas. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, que ter os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. A história vai mostrar que um rei, e aqui é representado pelo Senhor, o nosso Deus, chama seus servos para prestarem conta de suas dívidas ou dos seus pecados, pode ser entendido desse modo. Um servo, que aqui representa cada um de nós, devia uma soma astronômica de 10.000 talentos. E esse é o primeiro fato surpreendente da história, que aponta para a grande lição desta parábola que Jesus quer ensinar. O pecado cria uma dívida impagável diante de Deus. Não existe como pagarmos pelos nossos pecados. Jesus não morreu na cruz do Calvário de forma tão terrível, porque havia uma segunda possibilidade. Era porque o preço do pecado era algo tão grandioso, tão gigantesco, que só a morte de Cristo na cruz para pagar pelo nosso pecado. Mas o que era o talento? O talento era uma moeda que era representada, uma moeda, uma forma monetária, uma medida monetária variável, calculada em peso de ouro e prata, né? Alguns dicionários bíblicos, quando tratam sobre ele, diz que um talento de prata valia em torno de 6.000 denários. E que o talento de ouro valeria pelo menos 30 vezes isso, ou seja, um talento valia 180.000 denários.
Um denário era o salário diário de um soldado romano, ou seja, era o salário daquilo que era um oficial ou um salário de um funcionário público, o salário de um dia de um funcionário público. Ou seja, 10.000 talentos de ouro seria o equivalente a 1.800.000.000 de dias de trabalho de um funcionário público romano. Seria isso equivalente a 4.931.507 anos de trabalho. É fácil observar que o castigo pela dívida impagável afetaria não somente o servo, mas toda a raça humana. A ideia aqui é que não apenas ele, mas todos estariam debaixo desse castigo. E diante de tão grande dívida, o servo cai diante do rei, desesperado, clamando por clemência. E nesse momento, o texto inclui algo estranho, mas que chama atenção, porque o servo diz ao rei: tudo te pagarei. Essa declaração, ela tem muito a ver com a ignorância do real tamanho da nossa dívida para com Deus e a nossa falsa perspectiva do que ou de quem realmente somos. A gente precisa entender que nós não temos mérito algum em nós mesmos. Somos completa e totalmente incapazes de pagar a nossa dívida infinita diante de Deus. Só Ele, pela sua graça, é capaz de perdoar os nossos pecados. Somos muitas vezes ignorantes quanto ao real tamanho da nossa dívida para com Ele e quanto àquilo que nós somos, e fazemos falsas promessas, dizendo: Senhor, eu vou te pagar. Só que nós não podemos pagar, não temos como pagar. Estamos muito longe de conseguirmos fazer ou remover o mínimo daquilo que devemos a Deus. É impossível isso acontecer. E eu quero dizer para você algo que é estranho, mas a gente não percebe isso facilmente. Eu lembro que eu estava pregando o Evangelho a um homem, e quando eu faço a exposição do Evangelho de forma pessoal, eu uso a chamada ilustração da matemática do pecado. E quando eu faço isso, e eu falando com ele, e ele achava-se uma boa pessoa, eu não tenho dúvida de que ele era alguém extremamente dedicado a querer viver uma vida íntegra, correta, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas ele desconhecia o real estado da sua vida e da sua alma. E aí ele dizia: não, mas eu não me acho alguém assim, tão pecador. E aí eu disse: eu quero fazer uma matemática com você sobre pecado. Eu disse: como assim? Vamos dizer que você peque 3 vezes por dia. Ele olhou para mim e disse: 3 vezes por dia? Você acha que é muito ou é pouco? Eu disse: como assim? A gente peca por palavra, pecamos por ação, nós pecamos por pensamento, pecamos por atitudes, pecamos quando deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Ele disse: olhando por aí, de fato, é nada. Mas vamos fazer essa matemática, esse cálculo, dizendo que pecamos apenas 3 vezes por dia. Se nós pecarmos apenas 3 vezes por dia, nós vamos ter, no final de um mês de 30 dias, o que seria equivalente a 90 pecados. Tá certo? Vamos contabilizar isso por um ano. Se a gente arredondar isso, a gente vai ter durante um ano, calculando isso para um ano, você teria em torno de 1.072 pecados, mas vamos arredondar para 1.000. Naquela época eu deveria ter em torno de 45 anos, eu disse para ele: olha, se eu pecar 3 vezes por dia, eu hoje tenho 45 anos, eu teria que prestar contas diante de Deus de 45.000 pecados. Você acha isso muito ou pouco? Ele disse: nossa, mas a gente peca tanto assim?
E eu disse para ele, mais, muito mais do que aquilo que a gente pode calcular. O grande problema é que a gente não tem a verdadeira dimensão de quem somos. Nós somos pecadores. As nossas ações, elas são resultado direto daquilo que somos, pecadores. E por isso nós necessitamos conhecer o Rei. E olha o que diz o verso 27 do capítulo 18. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O que mais chama atenção na história é a graciosidade do rei. Foi compassivo diante daquela conta tão grande. Seu coração se comoveu pelo pedido de clemência. As palavras do servo diz: "Sê paciente comigo", movem o coração do rei, que mais tarde vai dizer o seguinte, lá no verso 32, "Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste". Parece que o rei passou por cima da declaração um tanto quanto arrogante, ignorante do servo, que diz: "Eu tudo te pagarei". Mesmo assim, ele perdoou a dívida, o significado que ele mesmo absorveu todo o prejuízo. Esse perdão da dívida ultrapassa todos os limites e é indoso. O rei é honrado quando seus súditos reconhecem que ele é o único capaz de atender às suas necessidades mais profundas de perdão. Graças a Deus por esse retrato da bondade, da graciosidade, da misericórdia, da generosidade, do amor, da bênção do perdão de Deus para nós. Basta nós, pecadores, clamarmos a Ele com arrependimento e fé, e Ele nos concederá salvação para os nossos pecados, pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Deus promete que Ele nos dará um novo nascimento e nos tornará filhos dEle. É por isso que nós temos acesso a Ele, porque Ele generosamente nos perdoou. Mas no meio dessa história surge um ser aí diferente chamado conservo. A partir do verso 28 aparece esse ser que poderia não ter aparecido, mas ele apareceu. E aí diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo que foi perdoado de toda aquela dívida gigantesca, encontrou nos seus conservos que ele devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves". Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei". Ele, entretanto, não quis, antes indo se lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Nessa altura dos acontecimentos, a história vai numa direção completamente distinta da esperada. Depois do tamanho perdão que aquele homem recebe, esperava-se que ele saísse dali exultante, alegre, saísse dali feliz da presença do rei, para festejar, celebrar, agradecer pelo perdão que ele havia recebido com seus amigos, seus vizinhos, colegas, com a sua família. Ele deveria sair dali direto para casa e dizer: "Olha, vocês não vão ser mais vendidos, vocês não vão ser mais escravos, o rei perdoou as minhas dívidas e agora nós vamos poder viver livres de todo esse pesadelo". Mas estranho é que algo completamente diferente aconteceu no coração daquele homem. Ele encontra um outro conservo, um colega que prestava o mesmo serviço que ele, que servia ao mesmo rei que ele, e que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. E o valor aqui é importante porque ele representa um valor significativo, são 100 dias de trabalho, mais de 3 meses, era algo substancial. Mas parece que o que Jesus quer deixar claro é que pessoas nos devem e que suas dívidas são significativas. O que Jesus quer salientar aqui é que aquilo que as pessoas nos fazem é significativo. As nossas feridas e mágoas, elas são significativas. Jesus não quer que a gente simplesmente ignore. Existe uma grande diferença entre perdoar e ignorar. Jesus não quer que você faça de conta que não existiu. Jesus diz: não, havia uma dívida.
E havia uma dívida significante. Alguém errou com alguém. É preciso que se lembre que houve sim um preço, houve sim uma ação danosa a alguém. Porque senão não haverá verdadeiro perdão. Se você não leva em consideração a ofensa, não há perdão. E se não há consciência daquilo que foi o mal causado, não há perdão. Por isso que o texto ele vai falar que sim, é importante saber o porquê daquela dívida e o que ela representa. Mas ela também vai chegar à conclusão de que ela era uma dívida que poderia ser paga. Diferente da dívida dele, aquela poderia ser paga. Por quê? Porque aquela dívida estava na dimensão das relações, na dimensão do igual. Era uma diferença, era uma dívida grande, mas era na relação do normal. Era aquilo que estava no tratar do comum, daqueles que eram semelhantes. Ou seja, daquilo que você recebeu de alguém, mas daquilo que você fez a alguém. Era na mesma dimensão, por isso que era possível perdoar e possível dar ou receber o perdão. Nós somos sim vítimas do pecado de outros. E representa sim para nós darmos o perdão, mas também significa dizer que nós precisamos receber perdão. Mas também representa um valor infinitamente menor do que a dívida do primeiro servo. Aqui tem um contraste entre 100 dias de trabalho e 4.931.507 anos. A atitude do servo primeiro foge da compreensão por ser ilógica e repreensível. Ele agarrou, sufocou o conservo, exigindo-lhe o pagamento imediato da dívida. Ironicamente, aquele servo clama do mesmo jeito que ele clamou: "Sê paciente comigo." Ele repete as mesmas palavras: "Tem paciência, eu vou lhe pagar." Mas diferente do rei, quando ouviu o clamor do servo, aquele servo, quando ouviu o clamor do conservo, ao invés de abrir o coração, ele o endureceu. Parece que isso acontece muito conosco. Parece que nós queremos muito misericórdia dos outros, mas ao mesmo tempo vivemos clamando justiça para os outros. Parece que nós gostamos muito de receber dos outros o perdão quando agimos errado, mas parece que nós somos extremamente duros, rígidos, insensíveis quando os outros erram conosco. É interessante isso, que a gente gosta de ser perdoado. Nós gostamos de ter as nossas dívidas pagas, mas nem sempre a gente quer pagar as dívidas dos outros. Nós gostamos quando as pessoas nos dão o seu perdão, mas nem sempre a gente entende que precisamos fazer isso com aqueles que nos ofenderam. Para mim existe uma coisa que esse servo esqueceu de aprender. É algo que a gente não consegue muitas vezes viver na vida cristã, mesmo diante da grandeza do amor e do perdão de Deus para conosco. A gente esquece de pôr em prática algo que é muito simples. A gente esquece de que o perdão de Deus para conosco é algo tão grandioso que nós jamais seremos capazes de igualar-nos a Ele. Mas o desejo de Deus nunca foi que nós fôssemos capazes de igualar-nos a Ele no tamanho do perdão. Mas é que a gente usasse do mesmo sentimento que Ele para com aqueles que nos ofenderam. Deus, Ele não queria que nós perdoássemos alguém que nos devia tanto quanto nós devíamos a Ele, porque isso não vai acontecer jamais.
Mas Ele queria que nós tivéssemos o mesmo sentimento que Ele teve para conosco quando chegamos diante dEle e dissemos: tem misericórdia de mim, tem paciência comigo. E eu não sei você, mas muitas e muitas vezes eu tenho dito a Deus a mesma coisa: Deus, tem paciência comigo. Quantas vezes eu já voltei a Deus por coisas que eu errei repetidas vezes, e eu vou a Ele novamente e digo: Deus, mais uma vez eu errei com o Senhor. Senhor, tem paciência comigo. E eu quero dizer a você, querido, que eu sempre percebo que Deus não tem me negado o seu perdão. Ele continua sendo paciente comigo. E algumas vezes eu sou extremamente impaciente com os outros. Quantas vezes eu acho que alguém não deve receber da minha paciência? Errou uma vez? Eu já ouvi muitas vezes isso, mesmo no meio da igreja, mesmo no seio da igreja, pessoas dizerem: olha, faça bem feito, porque comigo você só vai fazer uma vez. Já imaginou se o rei dissesse isso conosco? O que Deus espera de nós é que a gente creia de que do modo como Ele nos perdoou, do modo como Ele agiu para conosco, assim como nós fomos perdoados. Diz Paulo, como Cristo nos perdoou lá em Efésios capítulo 4, nós devemos perdoar os nossos irmãos. É preciso que a gente aprenda a perdoar como Jesus. A conclusão que a gente chega, e é preocupante os versos finais, quando diz: então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. A história também termina de uma forma inesperada. Quando o rei soube do que acontecera, chamou o servo malvado de volta. Ele afirmou a realidade do perdão. Servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Ele não disse: olha, eu deixei agora de perdoar você. Não, eu perdoei você. Ele nunca nega que havia estendido perdão a ele. Mas ele continua explicando que o novo dever que aquele servo tinha diante dele não era de ocupar-se com os 10.000 talentos, mas era o de perdoar. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A implicação aqui é óbvia. A dívida dos perdoados é perdoar. O que Deus espera de quem foi perdoado é perdoar. Deus não espera que você pague pelos seus pecados. Ele não quer procissão. Ele não quer banho no rio Ganges, lá na Índia. Ele não quer que você faça o caminho de Santiago de Compostela para tirar os pecados da sua vida. Um dia eu conversava com um jovem falando da sua experiência de conversão muito traumática. Ele veio das drogas, dos vícios, entregou a vida a Jesus, mudou completamente a vida. E disse que quando ele saiu do batistério, ele falou com o pastor: pastor, joga a água fora, porque essa água não presta para mais nada, porque o que tem de pecado boiando aí, o senhor não tem noção. Infelizmente, a água do batistério não purifica os nossos pecados. O que Deus espera não é que a gente limpe os nossos pecados. O que Deus espera é que a gente perdoe. É que a gente faça como Ele fez. A gente perdoe. A falta de perdão sinaliza uma pessoa que aparentemente
nunca abraçou verdadeiramente a oferta de perdão de Deus para ela. Se alguém recusar-se a perdoar, ele mesmo pagará o preço de uma vida de tortura, até que descubra que a dívida ao rei é perdoar seus irmãos assim como Deus o perdoou em Cristo. Eu queria deixar alguns breves esclarecimentos. Perdoar e esquecer. Eu quero dizer que, em muitos momentos, a ideia ela é apenas um mito. Quando Deus diz que Ele esquece dos nossos pecados, é que Ele escolhe não nos tratar como merecemos. O que a Bíblia nos ensina e nos incita a fazer é que quando nós perdoamos, nós não vamos tratar as pessoas às quais nós perdoamos como tratávamos antes de dar o perdão. Não é um esquecimento no sentido de não lembrar o que foi feito, mas esquecer no sentido de não cobrar mais o que foi feito. Segundo lugar, perdoar não necessariamente significa que todo relacionamento voltará a ser o que era antes. Nem todo perdão significa restauração completa de relacionamento. Há necessidade de sabedoria bíblica para sabermos lidar com situações como maus tratos, abuso, estupro. É preciso sabedoria dos altos céus, além do perdão. Sabedoria divina para lidar com essa reconstrução de relacionamentos. A nossa responsabilidade tem limites. Romanos, no capítulo 12, verso 18, diz: se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Uma pessoa que buscou reconciliar-se com seu irmão várias vezes, sem sucesso, não precisa andar debaixo da culpa, porque o relacionamento de perdão, a convivência entre irmãos, depende de ambos. Nós agimos em resposta ao perdão porque Cristo nos moveu a perdoar, não porque aquele irmão entendeu que nós o perdoamos. E por fim, não vasculhe o passado. Não tente levantar o passado. Sabe uma coisa que eu acho estranha nesta parábola? Por que aquele homem conseguiu dever tanto? Jesus não fala. Jesus não examina, não procura como alguém conseguiu dever tamanha fortuna. Jesus não procura saber nem explicar isso. Você quer viver o perdão? Deixe de vasculhar o passado. Deixe de ressuscitar aquilo que Cristo sepultou. Deixe de querer viver uma experiência de vida cristã tipo zumbi, que quer achar um morto vivo andando pelo meio do caminho. Tem gente que quer viver a vida cristã como fosse sede, vivendo entre os mortos. Quer sempre alguma coisa de que já morreu, que Cristo sepultou, que Cristo jogou no mais profundo do oceano, ressuscitando para trazer a vida. Eu quero dizer a você, você quer viver perdão? Você quer viver perdão em família? Não vasculhe o passado. Deixe de querer trazer à tona aquilo que Deus sepultou. O que importa saber é que se você pedir perdão, se você reconciliar-se com Ele, se você clamar a Ele, se você disser, Senhor, tem paciência comigo, Ele haverá de lhe perdoar. Não importa o tamanho da sua dívida, Ele haverá de te perdoar. Eu quero hoje, mais uma vez, dizer a você que se existe algo que você não vai conseguir fazer,
é viver uma vida familiar feliz se você não estiver disposto a viver uma vida de perdão. Não existe vida familiar que possa ser bem-aventurada se você não estiver disposto a viver uma vida de perdão. Não há como restaurar famílias se não houver perdão. Você quer viver uma vida saudável, não pelo viver saudável, mas você quer viver uma vida saudável porque quer viver em obediência ao Senhor? Perdoe. Perdoe porque você tem muito de Deus em você para compartilhar. Perdoe. E perdoando você vai poder viver plenamente aquilo que é a vida que Deus tem preparado para você. Hoje, talvez você viva um peso enorme, um coração cheio de mágoas, de amarguras, de ressentimentos. E eu quero dizer a você que o único prejudicado com tudo isso será você. Mas como na parábola, quando a gente vive isso, e a gente não toma posse daquilo que é o perdão de Deus para nós, esse prejuízo, ele deixa de nos destruir tão somente e começa a destruir aqueles que nos são preciosos. Começando pela nossa família. Hoje é tempo de perdão. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de lembrar que se você clamar, você suplicar, chegar diante do Rei, Ele vai dizer a você que os seus pecados foram perdoados e que a sua dívida foi apagada pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Faça isso agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero te convidar nesse instante a dizer isso para Deus. E eu quero que você saiba disso. Você precisa dizer isso a Deus, somente a Ele. Não adianta você correr agora para mais nenhum outro lugar. Procure o Senhor nesse instante, diga a Ele isso. Procure o Senhor nesse momento e diga exatamente isso que tem incomodado o seu coração. Todas as raízes de amargura que têm tomado conta da sua vida, tomado conta da sua alma. Clame ao Senhor para que tudo isso seja poderosamente arrancado de dentro de você. Vamos orar nesse instante? Deus bendito e amado, Senhor, nós estamos diante do santo trono da graça. Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos afirma que a Tua graça nos basta. Nós cremos, ó Pai, que a Tua graça é suficiente. Ó Deus, ela não é apenas suficiente porque ela está na medida daquilo que nós necessitamos. Porque a Tua palavra também nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. É porque ela é capaz de trazer a resposta àquilo que tão tragicamente nos destrói, que é o pecado. Ó Deus, nós sabemos dos males que Ele nos traz. Seja isso, Senhor, atitudes nossas contra nós mesmos, ou de outros contra nós, ou nossas atitudes contra outros. Deus, nesta hora, a súplica que fazemos a Ti é que o Senhor, mais uma vez, tenha paciência conosco. Deus, Tu sabes que somos pó, Tu conheces a nossa natureza, Tu bem sabes da nossa carnalidade, Tu bem sabes, Senhor, que somos tendentes ao pecado. Deus, Tu sabes que o nosso coração é enganoso. Tu sabes, Senhor, que todos os maus pensamentos saem do nosso coração. Ó Deus, nós precisamos do Teu agir, da Tua interferência, da Tua visitação de poder, para tirar de nós
tudo aquilo que nos destrói. Deus, tu viestes para inaugurar o teu reino na terra. Nós somos teus súditos. Vivemos, ó Deus, debaixo da tua autoridade. E queremos sim viver como súditos que agem de acordo com o seu rei. Nós queremos sim, Pai, ter atitudes que demonstram que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, se em algum momento temos escolhido, ó Pai, viver a amargura, a angústia, o ressentimento, ao invés do perdão, que o Senhor nos transforme e que o Senhor mude esta realidade e que o Senhor nos liberte do jugo e da opressão maligna que a amargura, Senhor, e o ressentimento nos provoca. E nos traga, Deus, a paz que temos ao saber que em Cristo Jesus não há escrito de dívida, não há condenação, mas que somos novas criaturas. Ó Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e clamamos, Senhor, a Ti. Amém e amém. Queridos, estamos chegando neste momento e eu quero deixar alguns breves avisos. Quero destacar, em primeiro lugar, os aniversariantes desta semana. No dia 7, nós temos a irmã Maria Lemos Crisanto. No dia 12, a irmã Eulânia Barros da Silva e Gabriel Badim Chapeta. No dia 6, no departamento infantil, nós temos Maria Júlia Leandro de Jesus. E também no dia 12, Ludmila Araújo Costa. Temos aniversário de casamento no dia 7, Érica Alves dos Santos e Leila de Oliveira Nascimento. E no dia 8, Márcio Trindade de Souza e Lília de Oliveira Nascimento. Quero também deixar aqui avisadas as nossas atividades da semana. Continuamos com as nossas lives matinais lá na minha página do Facebook, às 6h30 da manhã. Temos orado, temos aprendido da palavra, temos tido a oportunidade de sermos, sim, aquilo que eu costumo chamar de porta de escape nesse tempo de tanta aflição, uns para com os outros. É um momento onde a gente consegue receber do Senhor alívio diante de tanto sofrimento. Então, esse momento é um momento de alívio na presença de Deus. Então, eu quero dizer para você, se você deseja estar conosco, se você ainda não tem estado, basta fazer a solicitação de amizade, que eu terei maior prazer em lhe receber como amigo e participar conosco destas lives todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos na sala do Zoom, e ali nós vamos ter, através das redes sociais da igreja e também dos vários grupos de WhatsApp, o link para que você possa entrar. Nós temos hoje mais de 500 nomes sendo citados diante de Deus. Oramos por cura de enfermidades, oramos também por pessoas que precisam de emprego, por relacionamentos, salvação, libertação. Temos orado pela vida e pela história desta nação, por esse tempo que temos enfrentado. Temos orado por igrejas, por instituições. Então, eu quero convidar você a estar orando conosco. Além disso, às quartas-feiras, 19h30, no canal do YouTube da igreja, nós temos o nosso Celebrando a Recuperação. E às sextas-feiras, 19h30, também no nosso canal do YouTube, nós temos o nosso culto de estudo da palavra e oração. Quero te convidar a estar conosco nesse momento, participando conosco desse tempo. Quero também te convidar aos domingos, às 9h da manhã, no canal do YouTube, nós temos a nossa EBD. Às 10h30, nós temos o nosso único encontro presencial e também online, aqui no nosso templo, na Rua Paraíba 15, aqui na Praça da Bandeira. Então, às 10h30 da manhã, e que também é transmitido pelo canal do YouTube. E à noite, tão somente no canal do YouTube, às 18h30, nós temos a transmissão do nosso culto vespertino. Então, eu quero convidar você a estar participando de todas as nossas atividades. Uma outra atividade que nós temos é a nossa distribuição de quentinhas às quartas-feiras. Se você puder e desejar
conosco, participar deste momento. Todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, um grupo de pessoas tem se reunido aqui para preparar o alimento e, normalmente, em torno das 12 horas, nós estamos distribuindo essas quentinhas. Além disso, nós estamos realizando a campanha para comprarmos cobertores e também coletarmos roupas em bom estado para doação a estes que estão hoje em situação de rua. Se você deseja nos ajudar, nos auxiliar com isso, procure a irmã Adriana durante os cultos no domingo ou também através do telefone da igreja para que a gente possa, de alguma forma, estar dando a você a oportunidade de participar desse tempo de auxílio e de ajuda àqueles que tanto necessitam desse cuidado e dessa proteção. Então, não deixe de fazer a sua doação, não deixe de nos ajudar quanto a isso. Além disso, nós temos 2 outras campanhas. Nós temos a nossa campanha de missões mundiais, que estaremos encerrando agora no final de junho. Quero dizer-lhes que continuamos a fazer missões e precisamos fazer. Eu sei que esse é um tempo muito difícil, de muitas limitações quanto à obra missionária no mundo todo, mas não podemos deixar de proclamar o Evangelho de Jesus. Precisamos continuar sendo esperança para esses que estão aí. Além do mais, eu quero dizer que nós continuamos agora já na reta final daquilo que são as obras da nossa igreja. A conclusão da parte elétrica e da parte do nosso elevador. Acreditamos que por mais uma semana, no máximo, então nós teremos ainda alguma coisa em obra, mas no máximo mais uma semana nós estaremos concluindo. E ainda não sabemos como nem quando nós faremos, sim, um tempo de celebração, um tempo de festa. Nós vamos, sim, fazer um momento sem aglomeração, sem contaminação, mas vamos fazer um tempo de celebração diante do Senhor, daquilo que é a conquista dessas duas grandes dádivas do Senhor para a vida da igreja, que é a parte da melhoria daquilo que é a área elétrica da igreja e também do nosso elevador. Então, eu quero convidar você ainda a contribuir. Ainda há algumas coisas que precisamos comprar e pagar e necessitamos da sua ajuda, da sua contribuição, da sua generosidade, da sua liberalidade. Cremos e quero insistir com isso. Tudo quanto temos feito, nós temos feito porque Deus tem nos sustentado até então. Glórias sejam dadas a Ele, porque Ele tem nos dado o privilégio de vivermos na dependência dEle durante todo esse tempo. E eu quero convidar você, que vive na dependência do Senhor, que tem entendido do Senhor, que é possível contribuir, ofertar, ajudar a concluirmos isso, que você o faça para a glória do nome de Jesus. Contamos com a sua ajuda, contamos com a sua oferta, contamos com o seu apoio, e eu creio que Deus nos dará a oportunidade de participarmos desse momento de celebração e festa muito brevemente, em muito pouco tempo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos continuar durante todo esse mês pensando sobre família, e eu quero te convidar a estar louvando ao Senhor, encerrando esse tempo de culto, declarando isso mais uma vez, que nós queremos sim que o nosso Deus continue a nos dirigir nesse tempo, que a gente possa continuar crendo que não são as circunstâncias, não é a pandemia, não são os governos, não é a ciência, por mais importante que ela seja. Quem conduz a nossa vida, quem dirige a nossa vida, é o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, aquele que está sentado no alto e sublime trono, Jesus Cristo. Ele continuará a nos conduzir, continuará a conduzir a sua vida e a vida da sua família. Louvemos ao Senhor com alegria. Se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o
circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu